Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, preview da semana 4 da NFL, aquele esquema que vocês já estão acostumados. Vamos passar por todos os jogos, prévia de todas as partidas dessa semana 4. Vamos entrar logo, vamos começar a falar logo dos jogos. Vamos começar falando sobre Miami Dolphins e Buffalo Bills, jogo em Buffalo às 2 da tarde no domingo. Pra mim, o jogo do ano até agora nessa temporada, dois pesos pesados não só na AFC Leste como na AFC como um todo. Eu tô aqui com o Caio Miari, editor do The Score, siga ele lá no @Caio Miari. Caio, primeiramente, seja bem-vindo mais uma vez ao podcast. Segundamente, concorda com a minha afirmação de jogo do ano até agora? Fala, Gabriel, obrigado pelo convite mais uma vez, e concordo. Temporada começando agora e a gente vê o Buffalo Bills jogando muito bem nos dois últimos jogos, o Miami Dolphins, dispensa comentário, né? Acho que todo mundo está bem ciente do que o Dolphins fez contra o Denver Broncos, o tanto que o time parece ser imparável, e meio que ilustrando isso que você acabou de falar, são os dois times que mais pontuaram até agora na NFL. O Miami Dolphins lidera a NFL em pontos por jogo, o Buffalo Bills em segundo. E uma coisa sobre esse jogo, Gabriel, estarei lá. Esqueci de falar antes, mas estarei lá em Buffalo, estarei no jogo, atrás do banco do Miami Dolphins. Olha só, aí vamos ter a presença de Caio. E bom que o tempo, previsão do tempo é ótima, né? Até anotei aqui pra falar, previsão acho que de 24 graus, 25 graus, pouquíssima chance de chuva, sem vento, o que é ótimo pro Dolphins e ruim pros Bills, né? Porque pra esse ataque dos Dolphins não é um time muito montado, né? Pros elementos, como é o Buffalo Bills. Mas bem legal. Você vai a trabalho, então, né? Não, vou como... Atrás do banco do Dolphins que eu falo é na arquibancada, mas logo atrás do banco. Você tá na sideline. Pô, bem legal. Não, estarei como espectador. Eu lembro que a última vez que isso aconteceu, eu implorei pra você fazer um vídeo gritando Bora Bill. Foi no auge daquele meme. Eu fui em setembro do ano passado na estreia dos Bills em casa contra o Tennessee Titans. O Buffalo Bills destruiu o Tennessee Titans. Não acho que o time vai conseguir destruir o Miami Dolphins, vai ser um jogo muito bom. Eu implorei, Caio, faz o vídeo, Caio pipocou, agora o meme já era. Mas falando sobre o jogo, legal que você vai estar lá, vai poder acompanhar de perto, vai poder ver de perto a velocidade do Miami Dolphins, né? Que tem sido um dos pontos que mais chamam a atenção. Eu falei isso no último podcast, né? Das maiores velocidades que um jogador atingiu em campo nessa atual temporada, 5 pertencem ao Miami Dolphins, né? Que é um negócio muito bizarro. Tyreek Hill, o Archain, o Raheem Mostert, Jalen Waddle, que não jogou contra o Broncos, né? Acho que é mais um dos pontos que faz aquela vitória por 70-20 ser mais bizarro ainda. É um time muito veloz mesmo. E vai enfrentar uma secundária um pouco mais velha, Caio. Uma secundária contra Davis White, os safeties Micah Hyde e o Jordan Poyer. O Kaiir Elam não tem sido relacionado para os jogos, né? Ele que foi escolhido de primeira rodada na última temporada. Eu acho que é um matchup bem difícil pro Buffalo Bills, porque é difícil para todo mundo. Mas essa velocidade dos Dolphins contra uma secundária dos Bills que tá no grupo ali das mais lentas, menos rápidas, né? Toda a secundária da NFL é rápida. Eu ficaria bem preocupado se eu sou torcedor do Buffalo Bills. Eu ficaria preocupado também. Hoje, o Miami Dolphins, pelo menos, claro que é o primeiro mês da temporada, tá tudo muito cedo, mas o Miami Dolphins dá indício que é um daqueles ataques que não importa quem que eles vão enfrentar, que eles vão pontuar muito. Então, pra você parar o ataque do Miami Dolphins talvez seja uma tarefa que, se esse ataque manter saudável, vai ser algo quase impossível. Eu acho assim, o Buffalo Bills, por exemplo, o Kaiir Elam, que foi escolha de primeira rodada do ano passado, não tem jogado, mas para o Buffalo Bills foi excelente ter visto o Troy Davis White com aquela interceptação excelente contra o Washington Commanders. A defesa dos Bills jogou muito bem contra os Commanders. É a primeira vez na história do time que 4 jogadores têm mais de um sack no jogo. Então, assim, eu acho que a secundária dos Bills vai ser um ponto muito interessante. Como você falou, o ataque dos Dolphins é muito rápido. O Miami Dolphins não é nem que eles têm muita movimentação para snap, jogadas de passe, né? É até jogadas de corrida. É quase impossível separar o Miami Dolphins. E uma coisa que o Mike McDaniel tem feito muito bem é ele tem explorado o Tyreek Hill até mesmo quando o Tyreek Hill não está com a bola. Porque a gente sabe, por exemplo, aquele shovel pass, né? Que o não olhou, que deu o passe meio que de costa pro A-Chain. O Tyreek Hill é o cara que atrai a marcação toda para abrir espaço. Enfim, a movimentação dos Dolphins para snap, para corrida ou passe tem sido algo espetacular. E ainda continuando a defesa dos Bills, Gabriel, eu acho que a gente sabe na NFL, né, quando um ataque aéreo é espetacular e é liderado, tá tudo encaixando,
é quase impossível de você parar completamente. A única forma de você conter um pouquinho é conseguir pressionar o quarterback. Essa era uma das maiores preocupações dos Bills na off-season, né? Porque o Von Miller continua machucado, e o time até trocou o Leonard Ford, por exemplo. Então, pressionar o Tua Tagovailoa, esse matchup contra a linha ofensiva dos Dolphins vai ser muito interessante. O Tua só foi sacado uma vez em 2023 e acho que foi atingido 4 ou 5 vezes. Então, além do Miami Dolphins ter a velocidade, ser o time talvez o mais explosivo da NFL, encostar no Tua Tagovailoa, que se livra da bola muito rapidamente, tem sido algo que os times não têm tido sucesso. Esse time do Dolphins é vários exemplos de conceitos modernos quando você discute pressão, né? Porque nome por nome a linha ofensiva, o único jogador que realmente é um dos melhores da posição é o Teron Armstead, né? Que é um cara que tem muitas lesões, mas quando tá em campo é um dos melhores left tackles da NFL. Mas é uma linha ofensiva muito baseada, tem um esquema muito bom, um esquema que beneficia, né? Aquelas corridas em zona que colocam os jogadores de linha ofensiva em movimento. Passes muito rápidos, como o Caio falou. O Tua não só tem esse esquema do Miami Dolphins, que tem muita leitura simples e tal, mas ele é um cara que toma decisão rápida e é um cara que tem um dos releases mais rápidos da NFL, né? Então é muito difícil você chegar no Tua. E o Mike McDaniel, ele sabe colocar os caras em espaço, né? Sabe colocar o Achane em espaço, o Tyreek Hill em espaço, o Jalen Waddle em espaço. E aí eles com a bola nas mãos, eles são caras muito velozes, né? Por isso que os times têm tido tanta dificuldade para enfrentar o Miami Dolphins. Miami Dolphins que enfrentou a defesa do New England Patriots, foi um jogo mais difícil, mas conseguiu a vitória. Contra os Chargers, uma defesa mais fraca, cedeu muitos pontos, venceu no final. E contra os Broncos, uma defesa que tá caminhando aí pra ser historicamente ruim, né? Atropelou completamente. Mas assim, porque foi o Broncos? Não, porque claro que tem um elemento aí de um jogo talvez um pouco aleatório, né? Porque eu gosto de tocar nesse ponto. A NFL é uma das ligas mais equilibradas do mundo, né? A diferença do melhor time da NFL pro pior time da NFL é muito menor do que o melhor time da Premier League, do Campeonato Inglês de Futebol, pro pior time da Premier League, né? É muito menor do que o melhor time do Campeonato Espanhol pro pior time do Campeonato Espanhol, né? Então, não tem um cenário que você olha, ganhou por 70 pontos, é normal porque é o Broncos. Não, é o time que tudo deu certo e que, assim, teve 10 touchdowns, que é um absurdo. Pensando no ataque dos Bills, Caio, ataque dos Bills, semana 1 enfrenta os Jets, que é uma defesa muito boa, muitas dificuldades, a equipe perde o jogo, atropela os Raiders, que pra mim é um dos piores times da NFL, e joga contra um time do Commanders que pra mim era o 2-0 mais enganoso. Protegeu bem o Josh Allen, que eu acho que foi um ponto positivo. A linha ofensiva dos Bills, que eu não confio muito, mas o Commanders tem uma linha defensiva muito boa, e o Josh Allen não foi tocado naquela partida. Ao mesmo tempo, foi um jogo que o Sam Howell lança 4 interceptações, a equipe sofre fumble, muitos erros, e o Buffalo Bills nunca precisou forçar, nunca precisou botar o pé no acelerador. Então, eu não tô pronto ainda pra dizer que o ataque dos Bills voltou, porque muito da minha desconfiança quanto à equipe, principalmente o fato da equipe não ter um segundo alvo tão confiável atrás do Stephon Diggs, pra mim continua. Vai enfrentar uma defesa do Miami Dolphins em construção. O que você espera desse matchup? Eu concordo com você. Eu acho o seguinte, a gente viu uma ou duas campanhas boas do ataque do Buffalo Bills contra os Jets lá na semana 1, uma ou duas contra os Commanders, que foi um jogo basicamente que a defesa levou. Contra o Las Vegas Raiders, a gente viu o ataque jogando muito bem, mas como você falou bem, o Las Vegas Raiders, então eu acho que esse jogo contra o Miami Dolphins vai mostrar muito do que a gente pode esperar, o quão preparado o Buffalo Bills está. Porque a gente fala muito, começando a temporada, que o Bills estava um pouquinho para trás, a gente fica com os Chiefs, os Cincinnati Bengals. Eu acho que um jogo como esse, o Buffalo Bills, as 2 vitórias do time tem um mini asterisco, acho que a gente pode colocar assim. Um jogo desse contra o Miami Dolphins, eu acho que mostra muita coisa. A defesa dos Dolphins, do Vic Fangio, não tem sido brilhante. Está longe de ser das melhores defesas que o Vic Fangio já conseguiu produzir. Contra o próprio Denver Broncos, é engraçado que a gente olha para o placar e tem uma diferença de 50 pontos, mas o ataque do Denver Broncos conseguiu produzir. O ataque do Denver Broncos fez, de certa forma, conseguiu produzir. Claro que o ataque dos Dolphins, que foi muito imparável. Então, assim, o Josh Allen enfrentou o Miami Dolphins 2 vezes no ano passado. Nas 2, o Josh Allen não jogou mal, principalmente no segundo confronto deles, né, durante a temporada regular.
os dois times se enfrentaram novamente nos playoffs. O Josh Allen fez mais um jogo e o Buffalo Bills acabou levando, mas não tinha o Tua Tagovailoa do outro lado. Foi o Skyler Thompson, o Ted Bridgewater também estava machucado. Enfim, eu espero o Buffalo Bills sendo capaz de mover a bola. Eu acho que a proteção do Josh Allen vai ser o ponto-chave. Os Dolphins time que tem oscilado na questão de pressionar o quarterback adversário, né? O Jalen Phillips acabou perdendo o jogo por lesão. O Bradley Chubb ainda não tem tido a consistência que o time esperava depois de ter aquele contrato absurdo para ele. Então eu acho isso. O setor mais importante dos Bills entrando nesse jogo vai ser a linha ofensiva, e eu espero que o Buffalo Bills vai conseguir mexer a bola assim. Eu acho que vão ser os dois ataques pontuando muito bem. Vamos ver quem vai conseguir fazer mais no final. Esse jogo aqui, os Bills são favoritos por 2,5 pontos, né? O jogo é em Buffalo, então basicamente a vantagem de casa aqui, os dois times equilibrados, over-under de pontos 53,5, eu iria de over aqui, já fui de over, aliás, durante a gravação aqui eu fiz uma aposta no over dessa partida, vitória dos Dolphins 2,30, dos Bills 1,66, eu acho que dá Miami Dolphins aqui, Caio, mais que o jogo seja em Buffalo, acho que nesse momento o Dolphins tem muito mais poder de fogo do que o Buffalo Bills, e acho que vai ser um shootout, acho que vai ser um jogo de placar alto, e eu acho que o Dolphins vence a partida, e é um jogo divisional, é gigantesco, e o Buffalo Bills já começa um problema, porque já seriam 2 derrotas dentro da divisão, né, perderam pro Jets e pro Miami Dolphins, mas eu acho que dá Miami Dolphins aqui. Qual o seu palpite? Eu acho que eu vou de Buffalo Bills só porque seria muito bom estar lá. A torcida estaria muito... torcida lá, né? Eu vou de Buffalo Bills. Miami Dolphins, você falou, né, Gabriel? Fez 10 touchdowns contra o Denver Broncos, que é um absurdo. Isso foi mais do que 28 times fizeram de touchdown o ano inteiro na NFL. Um dos 3 times que tem 10 ou mais touchdowns no ano é o Buffalo Bills. O Buffalo Bills é um time que é o segundo ataque da NFL em pontos marcados, é o segundo defesa da NFL em pontos cedidos. O time vem muito equilibrado, mas a questão contra os Dolphins tem que pontuar. Você não consegue parar esse ataque, então vai ser bem interessante. Meu palpite é de Buffalo Bills. Fator casa vai pesar. Vai estar o Caio quebrando mesa, pulando em mesa, pegando fogo. Você falou sobre mais times, mais touchdowns que muitos times têm na temporada. O Dolphins teve mais jardas nesse jogo contra os Broncos do que o Tennessee Titans na temporada. Então já ilustra bem. Vamos passar para outro jogo aqui, Baltimore Ravens contra Cleveland Browns, o jogo em Cleveland. Antes de qualquer coisa, Caio, eu vou ler a lista de jogadores que estão lidando com algum tipo de lesão no Baltimore Ravens, que é absurda. Cornerback Marlon Humphrey, safety Marcus Williams, Ronnie Stanley, left tackle, o center Tyler Linderbaum, wide receiver Odell Beckham, edge rusher Odafe Oweh, edge rusher David Ojabo, wide receiver Rashad Bateman, running back Gus Edwards. O Ravens, que historicamente é um time que lida com bastante lesão, né, nesses últimos anos, mas esse início de temporada é algo totalmente fora da curva. Quanto que dá pra a gente levar em consideração na derrota pros Colts, que era um time dizimado por lesões? Dá pra dar um refresco aí na hora de fazer essa análise? Tem o J.K. Dobbins, né, que não tá nessa lista porque já tá fora da temporada inteira. Exatamente. Mas, assim, eu não tô preocupado com os Ravens depois da derrota, não. Eu acho que ainda eu gosto muito desse time de Baltimore. Eu acho que todo time da NFL tem 1 ou 2 jogos que são quase que inexplicáveis ao longo de temporadas, né? Por exemplo, se a gente lembrar do Kansas City Chiefs no ano passado, o time também perdeu com o Indianapolis Colts, que acabou tendo uma temporada horrível no ano passado. Enfim, eu acho que todo time tem direito a ter tem direito e vão acabar tendo jogos muito ruins, e foi o caso do Baltimore. Por exemplo, eu preocupo um pouquinho mais, Gabriel, na questão dos Ravens com o Lamar Jackson. O Lamar Jackson não tem conseguido segurar tanto a bola. Ele tem jogado muito bem, o jogo corrido a gente sabe que sempre funciona com ele como passador tem feito bons passes, o time tem envolvido, por exemplo, o Zay Flowers no jogo. O Baltimore Ravens tem produzido, só que o Lamar Jackson tem soltado muita bola, ele tem sofrido muitos fumbles, ele teve problemas com fumbles, e alguns fumbles muito assim, mais que ele perdeu do que o adversário acabou forçando. Então, isso tem acontecido basicamente todos os jogos esse ano. Contra os Colts foi uma questão. Enfim, não estou muito preocupado com os Ravens pela atuação contra os Colts em si, mas, como você falou, as lesões na NFL, todos os times são muito prejudicados, mas você tem que ter um pouquinho de sorte, né? Às vezes não na mesma rodada, ou às vezes ser um reserva e não necessariamente titular. No caso do Baltimore Ravens, tem sido vários titulares importantes do ataque, então isso é uma coisa que a gente fica de olho.
E vai ter pela frente uma das, se não a melhor defesa da NFL, né? Tô vendo aqui em EPA por jogada. É a melhor defesa, até por uma boa margem. Claro que nessa altura da temporada, um jogo faz muita diferença e eles anularam completamente o Tennessee Titans. O Myles Garrett, na minha opinião, o melhor defensor da temporada até agora, tá jogando um absurdo. É um matchup ruim pro Baltimore Ravens, porque a linha ofensiva tem esses problemas físicos e vai enfrentar um time que tá jogando tão bem na linha defensiva, uma defesa muito boa. E o Deshaun Watson fez o melhor jogo dele pós-suspensão no domingo, né, Caio? Porque teve aquele fumble dele, né, aquele passe pra trás que ele meio entrou em tilt ali. Mas, no geral, ele fez uma ótima partida contra o Tennessee Titans. Eu ainda acho que teve alguns passes ali que... muito mérito do Amari Cooper, que começou muito bem a temporada, mas, assim, jogou melhor do que ele jogou pós saída do Houston Texans, pós responder lá pelos crimes dele de abuso sexual. E é isso que o Cleveland Browns precisa, né? Eu acho que ele tá ainda muito, muito longe de corresponder ao investimento. Tá. Mas com uma defesa tão forte que dá assim, você consegue vencer jogos mais apertados e sua defesa segura as pontas enquanto o Deshaun Watson evolui, é o que o Cleveland Browns precisa, né? E contra essa defesa dos Ravens, que vai estar lesionada, a gente ainda não sabe quem de fato joga, quem não joga, mas mesmo que entre em campo vai ter vários jogadores que não estão 100%, é mais um jogo, por mais que seja rivalidade, é mais um jogo que esse ataque dos Browns pode dar mais um passo à frente, né? E vai estar um pouco mais estabilizado após a perda do Nick Chubb, né? Que já vai ser a segunda semana sem ele. Exatamente. O Deshaun Watson vai precisar, quando o Chubb sai por lesão, a pressão do Deshaun Watson para resolver com o braço aumenta bastante, né? E aí tem uma diferença, você falou, eu concordo em relação à produção do Deshaun Watson no jogo contra os Titans, mas a defesa dos Titans é muito, muito, muito abaixo da média, principalmente a defesa contra o jogo aéreo. A gente tem visto todos os quarterbacks que enfrentam os Titans parecem jogar melhor do que de fato eles têm feito durante a temporada. E também tem um fato, por exemplo, assim, que o touchdown longo do Deshaun Watson já foi mais no final da partida e tudo mais. Eu acho que quando a gente fala dos Browns atual é a defesa, né? A defesa, como você falou, número 1 da NFL em pontos cedidos, em jardas cedidas, em jardas aéreas cedidas, é número 2, né, em jardas corridas. É um absurdo. A diferença para o Deshaun Watson é que a defesa dos Baltimore Ravens tem jogado muito bem. Apesar de não estar tá longe de estar 100%, a defesa tem jogado bem. A gente viu o Kyle Hamilton com 3 sacks no primeiro tempo, na semana passada. Eu acho que vai ser bem interessante. Claro que a defesa dos Ravens tem um caminho muito mais fácil quando você pega o Indianapolis Colts com o Gardner Minshew, que teve uma partida muito ruim, então é muito mais fácil parar do que no caso dos Browns. Mas assim, eu acho que vai ser um jogo muito físico, como é comum nessa divisão, né? Eu acho que as duas defesas vão falar muito mais alto, e aí vai depender dos quarterbacks. Qual dos dois quarterbacks vão fazer mais jogadas decisivas para mudar um jogo? Eu confio hoje mais no Lamar Jackson. Seu palpite é Baltimore Ravens? Eu vou de Baltimore nessa. Também vou de Baltimore. Os Browns são favoritos por 2,5 pontos, né? Mas é aquele mesmo esquema, jogo em Cleveland, então é um jogo visto como equilibrado. O over-under é bem mais baixo, 40,5. Vitória dos Ravens pagando 2,25, dos Browns 1,68. A janela de 2 da tarde é bem interessante, né? Nesse domingo, né? A gente tem 2 jogos bem legais, Ravens e Browns, Dolphins e Bills. A única coisa ruim de ir num jogo ao vivo, Gabriel, é que você não consegue assistir os outros, você não vê a Red Zone nenhuma. Tem que botar o Red Zone assim na cadeira da frente, né? Apoiar assim, exatamente, e ficar vendo. Vamos passar agora para New England Patriots e Dallas Cowboys, um jogo das 17h25, horário de Brasília, em Dallas. Caio, como entender essa derrota dos Cowboys contra o Arizona Cardinals? Porque não foi só que teve muita coisa típica no jogo? Teve. Mas os Cardinals foram o melhor time nesse domingo, né? E como explicar? 3 explicações. Bate um pouquinho naquilo que eu falei, que todo time da NFL tem direito a ter um jogo muito ruim e vai acabar tendo. Eu acho que foi isso dos Cowboys. O Dak Prescott, de semana passada, jogou como o Dak Prescott de 2022, não como aquele Dak Prescott que tinha jogado as 2 primeiras rodadas desse ano, né? Que é um cara que estava tomando uma bola, a tomada de decisão estava sendo espetacular, então acabou isso. E assim, a gente tem que dar mérito pro Arizona Cardinals. O Arizona Cardinals, os 3 jogos dos Cardinals esse ano, o time jogou melhor do que todo mundo esperava,
o time teve uma liderança no placar no segundo tempo, 2 acabou não conseguindo sustentar. A gente lembra contra os Commanders e, obviamente, contra os Giants naquela virada absurda. Contra os Cowboys acabou segurando. A defesa dos Cardinals vinha jogando mal nessa temporada, mas contra o Dallas Cowboys até cedeu muitas jardas, mas apareceu pontualmente, né, ou pressionando o Dak Prescott, por exemplo, com aquela interceptação na red zone. Mas a gente tem que falar, o ataque do Arizona Cardinals, Gabriel, a gente sempre fala muito de EPA por jogada, tá entre os 10 melhores da NFL. É bizarro que a gente fala de um time que está com um quarterback que 17 dias foi adquirido 17 dias antes da temporada começar. Não tem, por exemplo, o DeAndre Hopkins. E o ataque dos Cardinals talvez o setor da NFL que está mais produzindo que ninguém fala. Porque não tem nada. A gente olha para os Cardinals e já está pensando no draft 2024. Mas não, esse time tem jogado mais do que todo mundo esperava. Então eu acho que, combinando esses fatores, meio que coincidiu na rodada perfeita para os Cardinals acontecer. Claro que o Arizona Cardinals vai ter mais derrotas do que vitórias na temporada. Esse é fato. Mas isso explica um pouquinho o porquê que os Cardinals acabaram conseguindo aquela vitória espetacular contra o Dallas Cowboys. Os Cowboys foram muito mal na red zone, né, no jogo contra o Cardinals, né, e isso é mérito da defesa dos Cardinals também, né, e por melhor que a defesa dos Cardinals tenha jogado, a defesa dos Patriots é totalmente diferente, né, a defesa dos Patriots é muito melhor e é uma defesa que gosta de esconder o que vai fazer para snap, se alinha de um jeito e logo antes do snap muda a cobertura, muda não sei o que, vai tentar fazer de tudo para confundir a cabeça do Dak Prescott, né? Que a gente sabe que tem momentos que ele pode ser confundido, né? Tem momentos que ele acaba lançando interceptações que ele não deveria, né? E os Patriots tem uma defesa que é mestre em fazer isso. O problema pros Patriots nesse jogo é porque eu acho que um dos pontos que os Cardinals conseguiram explorar o Dallas Cowboys foi o primeiro jogo dos Cowboys sem o Trevon Diggs. E eu achei que a velocidade dos wide receivers dos Cardinals machucou o Dallas Cowboys, principalmente com o Hollywood Brown. Os Patriots não têm velocidade no corpo de wide receivers, né? É tudo recepção contestada, é a Devontae Parker, Kendrick Bourne e tal. Não tem velocidade, né? E é um ataque bem pouco criativo. Claro que não dá pra você tirar toda a infecção Matt Patricia logo de cara na semana 1, né? Mas ainda é um processo, então acho que ali o Patriots vai ter muita dificuldade para pontuar contra os Cowboys, mesmo com essa ausência do Trevon Diggs. Esse jogo, deixa eu ver a linha aqui, os Cowboys são favoritos por 7 pontos, né? Vitória dos Cowboys, Cowboys favoritos por 7 pontos, vitória deles 1,33, dos Patriots 3,40, e eu acho que deveriam ser mesmo, né? Porque para mim é difícil para um caminho assim pros Patriots pontuarem, até porque tem a questão da linha ofensiva, que é bem questionável, e vai ter pela frente o Micah Parsons. Não acho que é um bom matchup pros Patriots. Eu acho que os Cowboys vencem e vão tentar provar essa coisa que você tem falado, que eu concordo, né? Que a maioria dos times, mesmo os times bons, tem um jogo maluco na temporada, né? E os Cowboys vão querer mostrar que foi esse da semana 3. Como você falou, a linha ofensiva dos Patriots, o PFF coloca ela como a 26ª só da NFL na proteção por passe. E se ela jogar desse jeito contra os Patriots, o Dak Prescott não precisa nem fazer nada no ataque, muito dificilmente o New England vai ganhar o jogo. A gente sabe o tanto que o Dexter Lawrence tem jogado, o DeMarcus Lawrence também tem jogado. Também, os dois são muito bons. A gente sabe o tanto, o Micah Parsons dispensa comentário. Eu acho que assim, tem a saída do Trevon Diggs, por conta de lesão, obviamente, então o Stephon Gilmore tem que jogar melhor, e vai ser o reencontro dele contra os Patriots, né, mais uma vez, né, vamos ver se tem alguma late wage de alguma forma, porque ele é o novo número 1 dos Cowboys na secundária. Mas eu acho isso, eu concordo. Eu acho que a tendência das Cowboys levar. Grandes times da NFL, não é, por exemplo, perder o jogo, como a gente tem falado, um jogo que ninguém esperava, acontece. Mas como o time dá a volta por cima, logo em sequência, que mostra que o time está preparado para ter sucesso na longa temporada da NFL. Então acho que o Dallas Cowboys tem essa oportunidade de fazer alguma coisa. Só falando rapidinho da defesa dos Patriots, Gabriel, o Christian Gonzalez, especificamente, o quarterback do time, tem jogado um absurdo. Não é nem só um dos melhores calouros da NFL atualmente, é um dos melhores defensores, um dos melhores cornerbacks da NFL, e ele vai ter mais um desafio interessante pela frente. Semana 1, ele teve que cobrir o Devonta Smith e o A.J. Brown. Semana 2, ele teve o Tyreek Hill e o Jalen Waddle pela frente. Semana passada,
que os Patriots ganharam dos Jets, ele teve o Garrett Wilson pela frente, e agora ele tem o CeeDee Lamb, alguns aí dos melhores wide receivers da NFL. Muito por conta disso, a gente sabe, né, que o Belichick é mestre em acabar com a arma principal do adversário, então talvez o CeeDee Lamb não tenha uma produção absurda. Eu quero ver mais Michael Gallup, o Brandon Cooks contra os Patriots. O Brandon Cooks, lembrando que tem só 4 recepções desde que chegou aos Falcons. Teve um jogo que ele não jogou também, né? Semana 2 ele não jogou. Vamos passar para um dos grandes jogos dessa semana 4, Detroit Lions contra Green Bay Packers. O programa agora segue exclusivo para apoiadores. Se você não é apoiador ainda, link tá na descrição, tem desconto para quem assinar um plano de 6 meses ou 1 ano por Pix. Você tem acesso a 2 podcasts por semana, a prévia da rodada e o de sexta-feira, analisando o Thursday Night Football, aos meus textos nas newsletters que chegam pelo e-mail, e você ajuda a manter o podcast Cara dos Esportes no ar. Então, se você puder, dá uma olhada lá e ajude o podcast Cara dos Esportes.